Olá, pessoal. Bem-vindos, então, à minha aula. Hoje eu fiz uma aula síntese sobre essa grande artista brasileira, Tarsila do Amaral. E nós vamos falar um pouquinho sobre a vida dela, sobre a trajetória dela nas artes, sobre as fases da pintura dela. São 3 fases durante a sua carreira. E sobre essa pessoa sensível, delicada, inteligente que foi Tarsila do Amaral, né? Essa grande artista brasileira aí é considerada a musa do movimento modernista, apesar dela não ter participado da Semana de Arte Moderna. Ela está em Paris nesse momento, quando acontece a semana em 22, né? Fevereiro de 22, e ela só retorna para o Brasil em junho de 22, mas ela fica sabendo que a semana está rolando através de cartas, porque ela era amiga da pintora Anita Malfatti. Então é isso que a gente vai ver agora, né? Ela nasce em Capivari, olha que linda. Eu trouxe aí para abrir esse autorretrato dela com manto vermelho, né? Que chama Le Manteau Rouge, ou Manto Vermelho, que é uma peça maravilhosa do guarda-roupa dela. E ela usou esse mantor, ou esse manto, num jantar que teve, numa homenagem a Santos Dumont, em Paris, né? Tarsila sempre foi muito rica, ela nasce em Capivari, no interior de São Paulo, numa fazenda de café, e apesar de ser do interior, ela teve acesso a tudo, a educação. Enquanto na fazenda, ela foi alfabetizada com uma professora belga, ela sabia ler, falar, escrever fluentemente francês. Tanto é que na França, quando ela falava que era brasileira, o pessoal estranhava porque ela não tinha um pingo de sotaque, falava um francês perfeito. Ela fala que quando pequenininha, tudo que ela usava vinha da França. As águas de cheiro, águas de colônia, as meias, os laços de fita, eram muito ricos, né? O café nessa época aí, da infância da Tarsila, o café ia muito bem, obrigada, né? Até a crise de 29 vai demorar alguns anos aí. Muito bem, e uma menina muito curiosa, né? Sempre ativa, olhando o mundo ao seu redor, observadora, e ela tem muitas lembranças dessa fazenda de café que ela passou a infância, tanto é que ela registra, anos depois, alguns aspectos dessa fazenda, os brinquedos, as bonecas, as negras que ajudavam na fazenda, e essa infância, né, povoa realmente vários trabalhos dela. Muito bem, então nasce em 1886, em Capivari, e ela começa estudando lá mesmo, na fazenda, com essa professora belga que o pai arrumou. E em 1897, ela vai para o Colégio Sion, era o melhor colégio religioso na capital de São Paulo. E com 16 anos, o pai manda ela para estudar na Espanha, em Barcelona, na Espanha. Vocês estão vendo a facilidade que tinha de acesso ao estudo, né? Tinha muito dinheiro. Em 1906, então, com 20 anos, ela retorna ao Brasil e tem para ela um casamento arranjado com o primo da mãe dela. Era um médico, André Teixeira Pinto, não deu muito certo esse casamento. Logo depois eles separam porque ela tinha essa vontade, né, de fluir, de pintar, de ser. E o marido queria que ela cuidasse da casa, da filha que nasceu. Ela teve uma única filha chamada Dulce. Isso não deu muito certo. E olha, a família tinha tanta influência que alguns anos depois conseguiu a anulação do casamento. Tarsila se casa novamente depois, vou chegar lá. Muito bem. Então, depois que ela se separa, ela falou: eu vou voltar a estudar. E ela estuda em São Paulo mesmo. Primeiro com um pintor chamado Pedro Alexandrino. Ela começa a estudar naturezas mortas em São Paulo. Já estava separada, tranquila, né? Mais livre. Então era hora ela de voltar a estudar. Mas aí, em 1920, ela decide partir para a França. Então, na França, ela vai estudar na famosa Academia Julian, que era uma grande escola de arte, referência no ensino das artes. Aí ela fica de 1920 e só volta em 22, em junho de 22, e já tinha rolado a Semana de Arte Moderna, como eu disse para vocês, em fevereiro. Aí a amiga dela, a Anita Malfatti, faz então o encontro dela com os modernistas, com os intelectuais, com os escritores, outros pintores, e ela fica muito amiga de Mário de Andrade, principalmente de Oswald, e eles começam aí um namoro entre eles ficam muito apaixonados. Muito bem. Aí, durante esse momento aí, a amizade deles
tão forte que ela se sentiu mais segura, mais fortalecida nesse sentido da vida artística dela. Eu acho que quando ela volta, aí ela encontra Oswald e os dois juntos eram muito fortes artisticamente, eu acho que aí foi um marco na vida dela e ela consegue, então, assumir verdadeiramente agora, né, a partir de 22, esse seu caminho artístico, né? Aí ela volta para Paris em 22. Aí Oswald fica aí. Oswald de Andrade, o grande escritor, um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna. Mas Oswald de Andrade vai encontrar com ela em Paris e eles ficam juntos em Paris, namorando ainda. É um grande período. Ela faz vários estudos, vários cursos em Paris, né? 22. Ela, nesse momento, ela encontra o artista e faz curso com ele chamado Fernand Léger. Fernand Léger, nas suas obras, ele tem obra deles aí, ele viajava pelo futurismo, principalmente pelo futurismo, pelo cubismo, e ela tem essas influências, mas com Léger ela teve muitas influências da vanguarda futurista. E ela tem também influências de um artista também chamado, muito atuante na época, chamado Albert Glaser, e ela conhece, então, também o cubismo de Pablo Picasso. E aquela geometria do cubismo vai influenciar demais as obras dela da fase chamada Pau-Brasil, que é a primeira fase oficial artística da linda Tarsila, né? Ela volta para o Brasil em 24 e ela está com isso tudo na cabeça, o futurismo, mas principalmente o cubismo, o geometrismo, né? As formas mais geometrizadas. E quando ela volta em 24, ela e uma turma, Oswald, tem outros intelectuais, tem alguns gringos amigos deles, eles fazem um tour pelas cidades históricas mineiras. Ai, que saudade da minha terra! Eles passam em São João del Rei, Sabará, Ouro Preto, Mariana, bebendo, entre aspas, né, todo esse barroco colonial, todas essas cores do nosso Brasil, o povo, o céu, o verde, e essa paisagem vai ficar muito forte dentro dela, e ela vai traduzir essa paisagem de uma maneira, entre aspas, quase que cubisticamente, né? Com a influência do cubismo na geometrização. Vocês vão entender isso olhando as imagens. Aí, em 1926, finalmente, o casamento foi anulado, teve até interferência lá do Vaticano. Ela se casa com Oswald de Andrade, e eles eram batizados, o amigo dele chamado Mário de Andrade, também participante da Semana de Arte Moderna, batiza essa dupla de Tarcivaldi, era a dupla, porque eles eram geniais, bonitos, inteligentes, ela muito rica, né? Viajavam muito, estudavam muito, e a gente vai ver, então, em 1924 até 1928, essa fase que ela foi influenciada pelas cidades mineiras, pelas cidades também grandes como São Paulo, pelo progresso também, pelas cores do Brasil, uma fase mais de geometria. Em 1928, ela faz a grande obra dela, que é o Abapuru, para dar de presente para o marido dela, era uma surpresa, Oswald de Andrade. O quadro causou uma surpresa, vou falar sobre ele daqui a pouquinho, e precisava de um nome. Pegaram, então, um dicionário tupi-guarani, abriram e começaram a pesquisar. Já na letra A, acharam a palavra Abapuru, homem que come homem, ou canibal, né? E esse quadro é um quadro simbólico que vai dar origem a um movimento antropofágico. Vou falar isso daqui a pouco, olhando para essas obras, né? Bom, em 1929, ela faz a primeira exposição no Brasil. Demorou um tempo, né? Só dela. E 29 é marcado também, gente. Desculpe, em 28, ela com a Bapuru, a fase antropofágica, eu já falei. Em 29, tem a queda da Bolsa, a família dela perde dinheiro, perde fazenda, né? Você sabe que o café brasileiro sofreu demais com a queda da Bolsa. E em 1930, são muitas as dificuldades econômicas, ela se separa de Oswald. E isso foi para ela um baque, porque Oswald se separa dela para ficar com uma amiga deles, que era Pagu, Patrícia Galvão. Né? Eles praticamente adotaram Pagu, que era uma mocinha artista também, escritora, para morar com eles, e o marido dela, Oswald, acaba
ficando com Pagu. Isso foi um baque muito forte para ela, né? E ela faz uma grande viagem na década de 30, em 33, para a União Soviética, a antiga União Soviética. Ela fica encantada com o socialismo, ela volta para o Brasil com todas essas ideias e começa, então, a fase social, onde ela começa a retratar os trabalhadores, a terceira classe, essa preocupação que ela tem com essa vida dos operários. Eu estou dando essa geral, mas eu vou falar mostrando a obra, para quando eu tiver que mostrar as obras, você já tem aí essa introdução. E ela foi reconhecida viva, porque em 51, na primeira Bienal Brasileira, ela ganhou o prêmio da pintora mais representativa da primeira fase do modernismo brasileiro. E ela começa, então, ela dá dá um up nela, ela começa uma alegria, uma certa fase mais alegre, ela começa a namorar, então, com o escritor Luiz Martins. Aí, depois dessa década aí de 50, começa alguns fatos tristes na vida dela. Por exemplo, ela perde, mais na frente um pouquinho, a única filha dela, Dulce. A menina teve uma crise de... como chama a doença? De diabetes, foi um baque muito forte. Depois, Tarsila, lá na frente também faz uma cirurgia, se não me engano, na coluna, uma cirurgia mal feita, ela perde, então, a capacidade de andar, ela fica na cadeira de roda, mas mesmo assim ela continuou pintando, né? Ela falece, então, em janeiro de 73. Uma mulher muito linda, chamava atenção por onde passava, muito elegante, né? E exuberante também, vocês podem ver aí. E já em 1923 ela falava: eu quero ser a pintora do meu país. E foi, né? Eu fico tão emocionada em falar dela. Naquela foto que vocês veem aí, a Tarsila com aquele manto vermelho, vocês estão vendo aí uma réplica dela. Essa réplica aí foi feita por uma aluna na faculdade do Morumbi, em São Paulo, né? No pessoal lá do curso de moda, fez essa réplica. Só um minutinho que eu vou carregar o computador, vou pegar o carregador, só um minutinho. Aula ao vivo é assim, né, gente? Sempre acontece uma coisinha, tá? Muito bem. Então, olha só, a elegância, a exuberância disso aí, né? Essa réplica que está lá na faculdade AMB do Morumbi, do mantô que ela usou. Muito lindo o trabalho. E aí, aqui uma foto dela e aqui um autorretrato que vocês estão vendo. Né? Uma mulher muito bonita, muito charmosa também, o ateliê dela em São Paulo. E aqui uma foto dela quando pequenininha, ela, o irmão e a irmã, ela teve 6 irmãos, eram 6 filhos, desculpe. E, olha, vocês viram, como eu disse a vocês, tudo vinha da França, os tecidos, as fitas, a água de colônia, né? Eles eram muito ricos. Bom, e quando ela vai para Paris estudar, lá em 22, que ela vem para o Brasil, aí ela retorna para Paris, e Oswald vai ao encontro dela, ela então faz aulas com Fernand Léger. Eu trouxe uma obra aí de Fernand Léger, que são os construtores. Fernand Léger tem muita influência do futurismo, mas ele usa essa geometrização também nas obras dela. E, olha só, eu trouxe para vocês o primeiro trabalho dela, ela fez uma réplica do Sagrado Coração de Jesus, em 1904. Olha só, nesses primeiros trabalhos, ela tem influência do realismo, depois ela vai ter influências do impressionismo, até trabalhos de 22, ó, antes dela estudar com esse pessoal lá da vanguarda, ela tinha influência também do impressionismo, como essa tela aqui, Chapéu Azul de 22, e a espanhola também de 22. E nos retratos, olha, vocês estão vendo que ela começa a ser influenciada por expressionismo, pelo fauvismo, olha essas cores, né? Cores inusitadas nesse retrato. Eu amo esse retrato, acho tão bonito. Olha as cores que ela usa no cabelo, né? Azul anil, um azul mais celúreo, preto, até um pouco de laranja. Lembra um pouco Van Gogh nos tons, desculpe, nas escolhas de cores que Van Gogh fazia nos seus rostos, né? Van Gogh, pós-impressionista, já é considerado expressionista, pré-expressionista. Então, você viu que ela, nessa segunda volta dela para Paris, ela tem contato com o que está acontecendo, e isso influencia demais, né? Bom, em 1924, inicia, então, como eu disse a vocês, a fase pau-brasil. São trabalhos, são paisagens mais geométricas, ela resgata esse Brasil, né, paisagens brasileiras, o povo brasileiro, mas de uma forma mais geometrizada. A fauna, a
flora, as máquinas, os trilhos, a modernidade também, a paisagem urbana, essa diversidade do Brasil. Olha que lindo, gente, fase pau-brasil. O Pescador, de 1925, né? Lembrando que essa fase começa em 24. Morro de Favela, de 1924. E aqui é a linda. Olha o tanto que ela era charmosa, gente. Olha as roupas. Linda demais, né? Vocês estão vendo que é uma paisagem, ó, geometrizada no rostinho. Não tem olhinho, boquinho, é tudo muito esquematizado, né? Ela diz... Eu fui a primeira pintora que usou as cores consideradas caipira. Os professores mais tradicionais falavam, né? Logo quando ela começa aqui com as naturezas mortas, depois que ela resolve estudar lá no início, lá principalmente quando ela estuda com Pedro Alexandrino, com Pedro Alexandrino, sim, lá em depois que ela faz a separação dela, que ela se separa, ela queria usar o rosa, o laranja, esse azul celúreo, mas os professores falavam que essas cores eram muito caipira. Agora ela assume essas cores, esse azul irradiante, esse laranja, né? Lembram que são as cores usadas principalmente naqueles padrões dos tecidos de chita, sabe o que é o vestido, aquele pano chita? Talvez vocês lembrem desse pano, aqueles tecidos que fazem hoje, vocês quando vão ter festa junina no colégio, aquelas roupas das meninas das festas juninas, são esses tons, né? Esses tons vivos, o laranja, o rosa, o azul, o amarelo, e Tarsila usou e abusou desses tons na sua fase pau-brasil. E tanto o tema das cidadezinhas, do povo, do folclore, esse aqui, olha, Morro de Favela, quanto também esse Brasil que estava em crescimento, a cidade, principalmente São Paulo, né? Crescendo, como essa Central de Ferro do Brasil, de 1924, Carnaval em Madureira, também de 24. O que essa Torre Eiffel está fazendo em Madureira? É uma homenagem que ela faz a um intelectual amigo dela, francês, que estava aqui no Carnaval. Então, ela coloca lá, junto com os sambistas, né, junto com a paisagem brasileira, a Torre Eiffel aí, em homenagem a esse artista. São Paulo, 1924, tudo isso dessa fase, né, chamada fase pau-brasil, mais geometrizada. Olha, a boneca de 1928, também da fase pau-brasil. E uma curiosidade que no ano passado, gente, essa tela aí, caipirinha da fase pau-brasil, foi vendida por 57,5 milhões, né? Uma obra muito valorizada, ela foi vendida no ano passado. Bom, quando ela faz aquelas viagens que eu falei para vocês nas cidades lindas, Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Sabará, em 1924, ela faz muitos rascunhos, desenhos, tanto em aquarela, quanto em bico de pena, quanto em lápis, dessas cidades que ela visitou. Aqui vocês estão vendo um desenho e aqui uma aquarela de Ouro Preto. Ó, essa tela ela pintou enquanto estava na fase pau-brasil, mas depois ela vai retomar a esse jeito de pintar, é bem diferente, né? Não parece com a Abapuru? Essa obra, se a gente fosse catalogar, ela tem mais a ver com a fase antropofágica, que é a fase inaugurada com a Abapuru, do que com a pau-brasil. Então, ela vai retomar esse jeito de pintar só lá na frente, só lá em 28, né? E essa tela aqui é de 1923, ela ainda está ali entendendo essa fase para o Brasil. A negra, ela faz aí uma referência às negras da infância dela, que trabalhavam lá na fazenda de café, né? E esse seio aqui comprido que vocês estão vendo, Tarsila fala que as negras, para poderem trabalhar com café e terem as mãos livres e cuidarem dos bebês, dos seus próprios filhos, elas tinham que amarrar os bebês nas costas. E para amamentar, elas queriam então que o peito caísse. Então, para o peito cair, elas amarravam pedras nos seios para poder colocar o peito ou por baixo do braço e amamentar o neném aqui, né, que estava nas costas amarrada, ou jogar o peito para cima e amamentar o neném para cima. Então, vocês estão vendo que é um quadro muito forte, né, que mostra essa coisa das negras, da exploração do trabalho, né, e do sofrimento também, né, um quadro simbólico e lembra muito o Abapuru. Ela vai retomar esse jeito de pintar alguns anos depois, mas aqui ainda ela está vivendo a fase pau-brasil. Uma história linda. Aí eu trago para vocês, se vocês quiserem ler com calma a história dessa obra, eu trago mais um pouquinho sobre essa obra para vocês, mas basicamente é o que eu falei, tá? Bom, aí a segunda fase da artista
é chamada a fase antropofágica, em 1928, por causa do Abapuru, né? Ela começa a pintar, e a influência dessa frase, ela tem influência do fauvismo, de cores inesperadas, mas principalmente do surrealismo. Vocês podem ver, olha, uma figura com a cabeça pequenininha e o corpo gigante, mãos e pés gigantes. Ela faz uma referência também ao povo brasileiro, que no seu trabalho, né, ela é mais evidenciado o trabalho braçal, ao invés do trabalho intelectual, né? A baixa escolarização do trabalhador brasileiro. E parece que ele é um carinha descrente, né? A referência também que ela diz pode ser do Pensador, de Rodin. Aqui atrás vocês estão vendo a paisagem brasileira, olha, os mandacarus, que são tão típicos no Nordeste brasileiro. Aqui tanto pode ser uma flor do mandacaru, quanto o sol brasileiro também, nesse céu azul, né? E quais as referências de vanguardas no Abapuru? O surrealismo, não tenho dúvidas, o expressionismo, né? Essa deformação da figura, o fauvismo, se vocês já viram alguma pessoa com esse tom de pele, não existe, são as cores inesperadas, né? E o surrealismo, que como eu já disse para vocês, né? Bom, e o movimento antropofágico, eu não vou entrar muito nele, né? Na literatura vocês já estudaram o movimento antropofágico, é essa coisa de deglutir todas essas influências externas que estão acontecendo, todas essas vanguardas, misturar com as influências, com a personalidade da cultura brasileira e voltar com uma arte que tenha a cara do Brasil, né? Trago um pouquinho aí sobre a história do Abapuru para vocês. E olha só, essa tela não está no Brasil, infelizmente, né? Uma das obras de arte mais importantes da história da arte brasileira, ela está em Buenos Aires, sabe por quê? Ela foi leiloada em Nova York em 1995 pelaquela casa de leilão famosa chamada Christie's, né? E um investidor argentino, Eduardo Constantino, arrematou essa obra por 1,5 milhões de dólares. É uma das pinturas mais caras já arrematadas, né, de um artista brasileiro. E ela está no MALBA, Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires. Vocês estão vendo aqui, não é uma tela tão grande, né? Muito bem, eu já fiz uma réplica do Abapuru numa peça que nós fizemos, caiu no vestibular aqui uma vez, na UFG, quando tinha umas obras antes do Enem, a UFG lançava uma série de obras que os meninos tinham que ler para fazer o vestibular. E nesse ano, não me lembro qual ano, era a obra, o livro Tarsila, da Maria Adelaide Amaral, que eu recomendo que quem quiser saber mais sobre Tarsila, leia, já virou até uma minissérie esse livro na Globo. Então, a gente fez essa peça, nós fizemos os cenários, tinha Tarsila, e tinha uma hora lá que ela estava pintando o Abapuru, precisava da tela. Eu não quis usar um papel, aí eu pintei, meu filho gostou tanto que essa tela fica com meu filho, está lá na casa dele. E ficou bem parecido com o Abapuru, mas eu pintei só para usar no cenário, mas ficou bem parecido. E teve uma retrospectiva em São Paulo, em 2019, dos trabalhos de Tarsila, foi uma das mostras com mais fila, que o povo mais procurou. Aí vocês estão vendo, aí o Abapuru vem para o Brasil, né, temporariamente, nessa mostra, em 2019, vocês estão vendo o sucesso que a obra fez. Dessa fase antropofágica, os trabalhos são bem diferentes da fase Bel-Brasil, que são mais geometrizados. Aqui não, as obras são mais formas arredondadas, né? Os elementos ficaram mais enxutos. Esse quadro eu acho maravilhoso. A lua, também da fase antropofágica. Lembrando que a fase antropofágica tem muita influência do surrealismo. Ao mesmo tempo que lembra que, novamente, o mandacaru, aquela vegetação, né, do Nordeste brasileiro, parece também uma pessoa solitária, olhando essa lua, é tudo muito bem esquematizado. Outra curiosidade, essa lua, esse quadro, foi comprado pelo Museu de Arte Moderna de Nova York em 2019 por 20 milhões. Olha só, quantos recordes, né? Essa nossa artista tem feito aí na vida dela, né? Infelizmente, o finalzinho da vida dela, ela teve muito sofrimento, mas ela foi reconhecida, como eu disse a vocês, em 51, ela ganhou um prêmio na Bienal, né? Mas no final da vida dela, principalmente depois da morte da filha, ela teve uma depressão muito forte. Bom, voltamos aí à fase antropofágica, sol poente. Olha essa paisagem, o sol brasileiro. Lembra um pouco, né?
aquelas margens do Pantanal, com as capivaras aqui, né, na água. Muito lindo esse trabalho. E essa obra aqui eu acho fantástica, se chama Antropofagia, de 1928. Observe que ela junta, então, o Abapuru, né, vocês estão vendo à direita, com a negra. Novamente a paisagem. Agora tem folha de bananeira, tem mandacaru, né, tem o sol brasileiro, ou a própria flor do mandacaru. Muito bem. Aí eu trago aí um pouquinho sobre essa tela, né? E já foi tentado, ela está com particular, já foi oferecida aí uma grande quantia de dinheiro, mas os donos resolveram não vender. É uma tela também simbólica. Floresta também da fase antropofágica, vocês vão vendo que tem um resumo, é bem diferente a fase antropofágica da fase pau-brasil. Urutu, um grande ovo, né? As ideias que saem do ovo. Urutu é uma lenda também, a cobra grande, a lenda dos nossos índios, principalmente da região norte, vocês podem pesquisar, né? Tem uma lenda que virou depois um escrito muito lindo na literatura, que é Cobra Norato, vocês podem pesquisar, não vou entrar nisso agora, senão a gente desvia muito, né? E essa cobra grande, ela assusta porque ela tem esse poder grande de deglutição, tudo a ver com a proposta da antropofagia, né? Que é deglutir. Bom, essa aí pertence ao acervo de Gilberto Chateaubriand. Nossa, esse eu acho muito lindo e muito triste. Foi depois, logo depois da separação dela de Oswald de Andrade, né? Como eu disse, ela foi trocada por uma convidada que morava na casa dela, ela era companheira deles, também artista, que era Pagu, Patrícia Galvão. E figura só, né? Não preciso nem falar desse quadro, parece uma mulher de costa, né? Com os cabelos aí ao vento, bem esquematizado, de 1930. E a terceira fase dela é bem tranquila, que você vai ver o povo, o trabalhador, aquele povo mais pobre, né? E ela tem muita influência de uma viagem, como eu disse a vocês no início, que ela faz a União Soviética, e ela já estava sem grana por conta da queda da bolsa em 29, a queda do café, ela tem que vender algumas coisas, ela passa perrengue para voltar para o Brasil, né? Ela tem que fazer alguns trabalhos como pintora, até tipo pintoras de porta mesmo, para poder ter dinheiro e retornar ao Brasil, né? Então ela deve ter sofrido muito nessa fase, a mudança de vida dela, mas isso ela se sentiu bem encorajada ao chegar para pintar coisas assim, como os operários, olha só, todos olham para frente, atrás as chaminés parecem, né, colunas, ou como se fossem grades de uma prisão, o trabalho, a opressão, né, e o rosto deles, né, não tem alegria, né? Ela coloca que ela faz homenagem a alguns amigos, a Anitta, a Oswald, a Mário, então tem aqui, não vou entrar agora em detalhes, vários dos seus amigos, pessoas conhecidas e outros desconhecidos, né? O corpo não aparece. Os trabalhadores olham só para frente, eles não olham, né, um para o outro. Bem simbólico isso aí, olha, de pertinho vocês podem ver, né? E no rosto de todos eles tem aí uma certa melancolia, né? É a vida que é ocupada o tempo inteiro pelo trabalho, trabalhar, 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 operários, um trabalho. Aí eu trouxe para vocês um pouco sobre a obra, vocês leem com calma depois, né? E nesse momento a gente vai ver a migração dos trabalhadores em São Paulo, né? E as feições desses trabalhadores são imortalizados, né? São bastante distintas cada feição, bem diferente um do outro, mas um semblante extremamente cansado, como eu acabei de falar, sem esperança, desesperançados, né? Todos olham na mesma direção, sem conexão, sem contato um com o outro, né? E a paisagem ao fundo, dezenas de chaminé. Operários foi pintado depois dessa crise econômica, né, de 29, e em 31 ela teve que vender alguns quadros da sua coleção para fazer a viagem lá que ela vai para 33, né? E desculpe, ela vai para Itália, não, desculpe. Ela vai para a União Soviética na década de 31 e ela passa perrengue lá, volta em 33 com essa fase, ela volta em 32, mas em 33 inaugura essa fase social que eu estou mostrando para vocês, né? Muito bem, e ela é impactada pela descoberta ideológica, né? E principalmente do socialismo. Ela é perseguida quando ela volta, ela fica alguns meses presa por conta da identificação. São anos difíceis para o Brasil, os anos 30, né? A era Vargas, etc. Aqui eu trouxe para vocês uma releitura dos operários. Eu achei tão bonito isso, eu falei, vou levar para os meninos, olha. O Centro de Pesquisas Físicas, CBPF, no Rio de Janeiro, inaugurou.
em junho de 2018, grandes murais de arte urbana, né? Em grafite. E um dos murais foi essa artista aí, olha, isso aí na rua Lauro Miller, em Botafogo, no Rio de Janeiro, uma jovem artista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do curso de Artes Visuais, Gabi Torres, que faz esse trabalho aqui, que são os construtores da ciência, né? Que é uma adaptação, é uma apropriação aí dos trabalhadores, né? São vários cientistas aqui, e aqui atrás, ao invés das chaminés, das fábricas, o universo, os planetas, as galáxias. Segunda classe, é um quadro de 33. Como eu disse, a fase social dela é bem caracterizada, né? O sofrimento, os pobres, os operários, as pessoas, os migrantes, né? Que saíam de um lugar ou outro do Brasil, principalmente do Nordeste, né? Para chegar em São Paulo para trabalhar. E a partir dos anos 40, ela tem um mix, ela não fica nem numa coisa nem outra, mas ela assume um estilo bem particular, mais livre, com as cores continuam fortes, as figuras meio, ela faz uma mistura, às vezes a gente vê na obra um pouquinho do aspecto da fase pau-brasil, um pouquinho da fase antropofágica, um pouquinho da fase social, é a maturidade, a experiência, o amadurecimento traz isso para ela. Essa obra é maravilhosa, O Batizado de Macunaíma, de 1956, é uma grande tela, olha que bonito, as cores, a organização, né? Aconselho também que vocês leiam, de Mário de Andrade, o livro Macunaíma, que é um marco no movimento modernista brasileiro. Tem o filme Macunaíma, o nome do ator é Grande Otelo, fazendo o papel de Macunaíma. Imperdível, se vocês podem baixar no YouTube o que vocês têm. Em 1954, eu trouxe esse painel dela, que está no acervo do Palácio do Estado de São Paulo, que se chama Procissão do Santíssimo. Vocês estão vendo que é aqui nas cidades históricas, né? São Paulo também teve muito isso, no início de São Paulo, das vilas, a religiosidade. Então, ela faz essa procissão do Santíssimo. Aí eu trago algumas curiosidades sobre elas, mas eu já falei um pouquinho, né? Sobre o reconhecimento nela da Bienal, sobre o Abapuru, que foi leiloado, que foi arrematado, né, por 1,5 milhões de dólares. Né? E aí tem algumas coisas para vocês relembrarem. Aí para encerrar aqui, eu trouxe aqui, né, que ela, depois da morte da filha, ela viveu sozinha, e pior, quando ela foi para cadeiras de roda, ficou muito difícil, mas mesmo assim ela continuou pintando. E nesse momento ela se aproxima do espiritismo, tornou-se amigo do grande Chico Xavier. Se vocês não sabem quem é Chico Xavier, pesquisem. Foi um dos grandes mentores espirituais que o Brasil teve. Ele tem livros, né, psicografados, ele tem coisas escritas maravilhosas sobre o homem, sobre o espírito, sobre o bem. Recomendo que vocês pesquisem sobre Chico Xavier. E ela passou então, gente, olha o desprendimento, a vender seus quadros e doar o dinheiro que recebia, principalmente para instituições espíritas, né? Ela foi diagnosticada com depressão e faleceu em 73. Foi enterrada com uma roupa branca que ela mesma escolheu. E aí vocês estão vendo ela quando ela parou de andar, quando ela passava por tudo isso, como eu disse para vocês, a falta de grana, perdeu a filha, não conseguia andar, ela continuou pintando, né? Agora, isso que eu vou ler, eu vou encerrar, eu acho lindo, é do poeta Jorge de Lima, que era amigo de Tarsila. Ele falava: saudar você é como jogar uma rede no tempo e recolher beleza. Ai, eu acho lindo. Eu acho muito lindo isso, que ela é isso aí, olha, saudar você é como jogar uma rede no tempo e recolher beleza. Sim, Tarsila, você é isso, né? Você é um orgulho para a arte brasileira. Pessoal, espero tê-los ajudado. Veja mais obras, né? Pesquise mais sobre Tarsila. Espero ter ajudado. Fiquei até emocionada. Eu sou assim. Beijo, gente. Espero tê-los ajudado, tá? Beijo.